Olá, queridos amigos. Todos nós temos a triste experiência de ter perdido alguém. Alguém que é próximo a nós faleceu, e isso nos traz uma tristeza extremamente grande. E a partir disso ficamos a pensar no que será a nossa própria morte. É sobre esse assunto que eu quero tratar com vocês. O que é a morte segundo a Bíblia? Falar sobre morte é falar também sobre a vida, o que é a vida humana, porque só morre o que está vivo. Então, o que é essa vida humana e a que se refere essa morte em relação à vida? E eu vou tratar aqui daquilo que é o conceito que a Bíblia apresenta. E começo citando Gênesis 2:7, que é a forma como a Bíblia indica a formação, a existência do ser humano. Diz assim o texto: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente." Aqui você tem o seguinte: você tem o pó da terra, que é um material desta terra, feito daqui. Você tem o soprar de Deus nas narinas, que é o espírito, o fôlego da vida, fôlego, ar, espírito da vida. E veja o que o texto diz: e o homem, o ser humano, no caso, tornou-se alma vivente. Em outras traduções, ser vivente. Então, nós temos assim: o pó da terra, o fôlego da vida que vem de Deus. Veja bem, que quando se juntam, tornam-se a alma vivente. No texto hebraico, Nefesh Hayah. Alma vivente, ser vivente. Então, nós temos assim a junção de corpo e espírito formando uma alma viva, uma alma que vive, que tem o poder de viver. Não são, como costumeiramente costumamos pensar, três partes juntas: corpo, espírito e alma. Então, três partes, cada um fazendo alguma coisa. Não é assim que o Gênesis 2:7 define a vida humana. Ele define a vida humana como uma junção de duas partes, e aí sim, essa junção forma a alma humana. Exemplo: você pega o café, você pega o leite, você tem duas bebidas diferentes. Aí você junta o café com o leite e toma. O que é que você está tomando? Você está tomando uma terceira bebida, que não é mais o café, não é mais o leite, é uma nova bebida. Café com leite, ele tem um gosto diferente, tanto do café quanto do leite. O que é a alma humana? Ela não é apenas o corpo, ela não é apenas o espírito, ela é a junção indissolúvel. Não podemos separar de corpo e espírito. Então a nossa alma é o nosso eu. Eu, Watson, sou uma alma humana. Por quê? Eu sou a junção do meu corpo com o meu espírito. Você é uma alma humana. Você é a junção do seu corpo com o seu espírito. Então, essa é a vida. Agora, esta união entre corpo e espírito formando a alma, esta alma, esse Nefesh Hayah, ele tem alguns significados na Bíblia. Primeiro, somos uma unidade composta de duas partes. Não dá para separar. Não dá para eu ficar dizendo o corpo é assim, o espírito é assim, então vamos separar. O corpo faz isso, o espírito faz aquilo. Não. Sou eu como um todo, sou eu como uma pessoa humana que faço tudo.
utilizando meu corpo e meu espírito. Eu nem sei como em mim eu percebo o que é a alma, o que é o espírito. Eu não sei como. Está tudo junto em mim, formando a minha vida, formando a minha alma. Então, não dá para separar corpo e espírito, não dá. É uma união tão forte, é uma unidade, que eu não tenho mais como separar. Eu sou um todo. Eu sou alguém que me vejo como se fosse uma coisa só, uma pessoa só, embora eu tenha corpo e espírito. Outra coisa, somos uma dualidade. Como seres humanos, como uma alma humana, nós também tendemos, primeiro, para a eternidade, para aquilo que é imortal, e tendemos também para o efêmero, para o transitório. Nós somos uma dualidade. Exemplo, texto bíblico. O texto de Eclesiastes, capítulo 3, ele vai falar da questão do tempo. E a questão do tempo é sermos passageiros, efêmeros. E ele vai dizer, logo no versículo 2, há tempo de nascer e tempo de morrer. Veja, o que isso significa? A mortalidade. É o fato de que nós somos efêmeros, passageiros. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Então, eu passo, não sou imortal, não estou aí para sempre. Isso diz um tempo. E aí ele vai dizer outras coisas, né? Tempo de brigar, tempo de fazer pazes, etc. Mas veja, lá no versículo 11, do mesmo capítulo 3, onde ele está discutindo o tempo, lá no capítulo 11 ele vai dizer assim: também pôs Deus na mente do homem a ideia da eternidade. Veja, nós somos passageiros, há tempo para tudo, mas tudo termina também nessa vida. Mas Deus colocou em nossa mente, em nosso ser, a ideia da eternidade. Então veja, nós somos seres que tendemos para a eternidade, Deus colocou isso em nós, e nós somos seres do efêmero, para o efêmero também, para o que é passageiro também. Por isso que a gente tem ideias da eternidade, desejos da eternidade, ao mesmo tempo que sabemos que vamos morrer. E sabemos que tudo vai passar. Nós somos as duas coisas, porque nós somos, como pessoas, cada um de nós é uma junção, corpo e espírito, daquilo que é eterno e daquilo que é passageiro. Outra coisa, por conta disso, de sermos pessoas duais, o eterno e o passageiro juntos em nós, por conta disso, nós, por um lado, vivemos contemplando a eternidade, a gente vai muito além do que é essa vida aqui, nós vamos muito além, principalmente nos desejos, nos pensamentos, nos sentimentos. Nós temos o desejo da eternidade, nós temos a ideia de uma vida após a morte, nós temos a ideia de que de alguma forma nós vamos continuar apesar da nossa morte. Então assim, nós temos os desejos da eternidade. Ao mesmo tempo, a gente também diz, como é que eu vou pagar a conta da geladeira que eu fiz? Porque eu gastei esse mês com remédio e aí não sobrou dinheiro para pagar a conta. Como é que eu vou fazer isso? Algo bem passageiro, né? Algo bem do dia a dia. Ou você diz assim, meu filho não está indo bem em matemática lá na escola. Como é que eu vou ensinar matemática para ele a fim de ajudá-lo? De que forma eu vou fazer isso? Então, nós tendemos para a eternidade e nós temos a vivência do efêmero, do passageiro, daquilo que logo vai passar. Então, veja bem, isso é a vida humana. A vida humana é a alma humana. A vida humana é o ser humano com vida. Nessa dualidade inseparável entre eternidade e efemeridade. Ser passageiro, aqui. Saber que vai morrer. Nós somos isso. O que é a morte, então, segundo a Bíblia?
A morte é o incrível da separação do que não pode ser separado. Então veja, a morte é o único evento que separa o corpo do espírito, ou seja, que desfaz a minha alma, desfaz a minha vida, desfaz. E isso está claro em Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então veja, na morte, ele está falando da morte ali. Na morte, o meu corpo não são separados. O que acontece com o meu corpo? Volta ao pó, porque de lá foi feito. O que acontece com o meu espírito? Volta a Deus, ou seja, fica sob a guarda de Deus. Meu espírito permanece ainda. Meu espírito ainda carrega, de alguma forma, minha memória, minhas lembranças. Ele carrega de alguma forma. Ele carrega a minha personalidade de alguma forma. Mas é meu espírito. O que acontece na morte, segundo a Bíblia? Na morte, a alma, ou seja, o meu eu, o meu ser, a minha personalidade, ela se desfaz. Porque fica um corpo que vai apodrecer. E fica um espírito que está agora inativo. Não sou eu, mas é o meu espírito, uma parte de mim. Mas não sou eu mais. Por quê? Quem sou eu? Eu sou a junção corpo e espírito. Quando a morte acontece, isso é separado, esse que ainda permanece, que é meu espírito, não é mais o meu eu. É uma parte de mim. É uma parte de mim. Muito bem. E o que acontece então com esse negócio chamado morte? A morte ocorre. E aí? O que é que está acontecendo? Há uma concepção no Antigo Testamento e há uma concepção no Novo Testamento. São concepções distintas, mas uma está ligada à outra. São distintas, mas também as duas estão juntas. Então vamos primeiro para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento você não tem de uma forma clara a ideia da ressurreição dos mortos. Isso existem alguns textos, mas não há uma ideia clara. Qual é a ideia no Antigo Testamento? Quando acontece a morte, o corpo volta ao pó e o espírito, olhe bem, o espírito ele iria para um lugar embaixo da terra, nas profundezas da terra, chamada Sheol, ou mundo dos mortos. Esse lugar, nesse lugar estariam os espíritos de todas as pessoas que morreram, todas. Justos, injustos, gente boa, gente ruim, todos os espíritos estariam lá. E agora lá é uma espécie de submundo, né? Está embaixo, é submundo, é uma espécie de um estado de sonambulismo, de sono, ao mesmo tempo alguma consciência tem. É o mundo dos mortos. Aqui eu cito o Salmo 6,5. Pois na morte não há lembrança de ti, Senhor. No Sheol, mundo dos mortos, quem te louvará? Então, no mundo dos mortos, diz o salmista, quem te louvará? No mundo dos mortos não há louvor a Deus, não há culto, não há adoração. No mundo dos mortos eu não faço mais nada. Meu espírito simplesmente está lá. Mas nada ocorre, nada acontece. Eu estou numa espécie de torpor constante. Salmo 49:17. Pois quando morrer, nada levará consigo, a sua glória não descerá após ele. Então, ao morrer, não leva nada, fica o espírito vazio lá, vazio. Nem as lembranças ajudam lá. Fica o espírito vazio.
a partir disso, segundo o Antigo Testamento, qual a minha atitude perante a morte? Eu estou vivo, eu sei que eu vou morrer. Qual a minha atitude diante da morte? É, enquanto vivo, deixar um legado de vida. Deixar algo meu nesta vida, só que não por mim. Através do quê? Através de quem? Primeiro, através dos meus descendentes. Na medida em que gerei filhos, de alguma forma eu continuo neles. Segundo o Antigo Testamento, viu? Continuo neles. Agora, há uma outra forma de deixar um legado. É você deixar o seu exemplo de vida. Você deixa o seu exemplo de vida. Porque aqueles que conviveram com você, ou aqueles que estiveram debaixo de alguma importância social que você teve, esses poderão aproveitar os seus ensinamentos e carregar com eles. Então, deixar um exemplo é uma forma boa, um bom exemplo, né? É uma forma boa de você enfrentar sua própria morte. Então, deixar um legado, tanto na forma de descendentes, quanto na forma de exemplo. É assim que o Antigo Testamento vê a questão da morte. E o Antigo Testamento diz, você vai para esse mundo Sheol, lá você vai ficar. Fica lá. É claro que no Antigo Testamento, até mesmo esse seu exemplo, ou a questão das descendências, ela vai se diluindo com o tempo. Porque as pessoas que te conheceram e que tiveram em você um exemplo também vão morrer. E você vai ficar esquecido, de alguma forma. No Novo Testamento, há uma mudança extraordinária, muito grande. Porque no Novo Testamento está clara a ideia da ressurreição dos mortos. E quem ensinou isso de uma forma clara foi o Senhor Jesus Cristo. Grande Jesus, maravilhoso Jesus, que nos ensina a verdade completa. Jesus nos ensinou que haverá ressurreição dos mortos. Vou ler o texto de João, capítulo 11. Disse-lhe Jesus, quando Lázaro está morto e Jesus conversa então com Marta, a irmã de Lázaro. Disse Jesus a Marta, no caso, o seu irmão vai ressuscitar. Olha a ideia de ressurreição. Quer dizer, a morte não é o fim, haverá ressurreição. O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Esse já era o pensamento da época, haverá uma ressurreição no último dia, de todos. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Qual é a ideia aí? Primeiro, haverá uma ressurreição dos mortos. O que é a ressurreição na visão do Novo Testamento? Não tem esse espírito que permaneceu ainda? Esse espírito vai receber um novo corpo. Um novo corpo. Então, está o espírito só. Não é a pessoa, é uma parte da pessoa. Mas quando recebe um novo corpo e novamente se junta corpo e espírito, o que aconteceu? Voltou a alma a existir. Voltou a ser um ser humano completo. Completo. E ser humano só pode ser completo. Voltou a ser um ser humano. E agora vive novamente. Só que este corpo não é mais o biológico daqui. É um corpo novo, especial, preparado para viver a eternidade. Então é um novo, mas é um corpo. É um corpo. Voltou o corpo e o espírito a se juntar. Novamente volto a ser eu. Então, na minha morte, eu, Watson, quando eu morrer, o meu espírito se separará do meu corpo. Meu corpo vai ser enterrado ou cremado. Meu espírito, ele vai permanecer. E quando Jesus voltar pela segunda vez, os mortos ressuscitarão. Então, naquele dia da volta do Senhor Jesus, eu, estando morto, meu espírito, que não é o meu eu ainda, é o meu espírito, ele receberá um novo corpo adequado para a eternidade, e aí eu voltarei a ser Watson. Eu voltarei a ser Watson.
Agora, uma coisa que Jesus falou interessante. Marta disse, eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Aí Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, é em Jesus que ressuscitamos. É Jesus que faz com que a gente volte, após a morte, a sermos nós mesmos. É Jesus quem faz isso. A maldição chamada morte foi resolvida com a ressurreição. Ressurreição que Jesus trouxe. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem ressuscitar, vai ressuscitar em nome de Jesus, pelo poder de Jesus, pelo desejo de Jesus, pela vontade de Jesus. É em Jesus que haverá a ressurreição dos mortos. Qual a minha atitude, então, perante a morte, segundo o ensino do Novo Testamento? Primeiro, aceitar que eu sou limitado e passageiro, sou mesmo, vou morrer. Aceitar que isso será uma parte da minha vida, não ver a morte como um terror, mas aceitar que é parte de mim e viver da melhor maneira possível, fazendo a vontade de Deus, servindo a Jesus, pois eu sei que a morte será um portal que eu tenho que atravessar para obter o melhor de tudo, a ressurreição dos mortos, uma nova vida, uma vida para a eternidade, uma vida em que eu serei eu mesmo com toda a minha potencialidade de vida, uma vida na qual eu conhecerei a Deus de forma plena. A morte me propicia, futuramente a ressurreição. Então, o valor não é a morte, o valor é a ressurreição. Mas a gente passa pela morte para obter a ressurreição. E quando eu estiver nessa existência infinitamente melhor que a atual, ressuscitado, voltando a ser eu mesmo, a pergunta é, todas as memórias, eu terei memória desta vida aqui? A resposta da Bíblia é sim, você terá memória desta vida aqui. Porque eu sou o que sou pela minha memória. Imagine que por algum acidente eu perdesse completamente minha memória. Eu saberia quem eu sou? Não. Eu só sei quem eu sou pelas minhas memórias. Quando eu estiver lá no céu, nesse novo corpo da ressurreição, nessa nova vida, se eu não me lembro de nada daqui, presta atenção, se eu não me lembro de nada daqui, ao olhar para Jesus, eu vou dizer, ué, quem é esse aí? Que relação eu tenho com ele? Eu não conheço esse aí. Então, eu preciso das memórias daqui, até para saber que aquele Jesus que está na minha frente, que me abraça, que me ama, e que tem as mãos furadas, aquele Jesus foi o que morreu por mim quando eu era pecador. Só que, então, as memórias eu terei, só que, preste atenção, as memórias serão ressignificadas, ou seja, não é a memória de hoje, é uma memória que me remete para a vida eterna. É uma memória que eu terei na vida eterna, com a dimensão da vida eterna. Então, não é a memória de agora, é uma memória adequada a esse novo corpo, a essa nova vida que eu terei com o Senhor. Dessa forma, eu poderei louvar a Jesus, meu Salvador, para sempre. Porque eu me lembrarei sempre da cruz, onde Ele morreu por mim, onde Ele conquistou a minha salvação. Eu me lembrarei que eu era pecador, mas eu agora estou ressuscitado, filho de Deus, santo, e vivendo para a glória de Deus. É isso que eu serei. É esse o meu destino. Então, passando pela morte, obtendo a ressurreição, eu voltarei a ser eu mesmo, só que renovado para gozar da vida eterna na sua plenitude. Que bom que será assim. Que Deus os abençoe e que a morte não seja um drama, que a morte não seja algo que aterrorize você. Não.
que não seja assim. Todos nós, até o último dia de vida, vamos lutar contra a morte. Contra a morte. Mas, quando ela chegar, e ela vai chegar, para mim e para você, vamos saber que, passando por ela, há uma ressurreição à nossa frente e, portanto, uma vida eterna. Deus nos abençoe.